o que tem pela frente é muita coisa, Coit. São anos de pesquisa, mas isso é só uma pequena contribuição. E é isso que a gente tem que imaginar, que a nanotecnologia e as outras ciências, hoje nós temos a engenharia de tecido, a medicina regenerativa, que é também uma coisa apaixonante, uma coisa fascinante, é o que tem pela frente. Então, construir órgãos, permitir que você faça transplante de unidades com tamanho reduzido, que façam a função de um rim, de um cérebro, de um coração, é realmente um desafio fantástico da ciência. E para nós. Sim. Cláudio, parece um outro tópico, mas esse é um dos temas que eu queria que você discorresse. Você acho que é um dos pioneiros também, não sei se ou um dos no Brasil, mas essa parte de engenharia de tecido, né, que já é uma realidade demandada, e que já tem, não tem ainda, talvez os maiores órgãos como o cérebro, né, que a gente sabe por quê, mas já tem aí históricos. Queria que você falasse um pouco então, das perspectivas, né, em que fase nós estamos, o que você tem feito aí no laboratório, porque esse é um setor que a indústria já está demandando e é muito clara a demanda, né, na área da saúde. Uhum. Então, na engenharia de tecidos, ela começou, na verdade, com a dificuldade que estávamos enfrentando com o estudo de câncer de pele. Então, a gente estava tendo uma dificuldade muito grande de testar novos medicamentos, novos fármacos, novos veículos. Então, numa das minhas estadas fora do Brasil, eu aproveitei e fui aprender a produzir pele completa em laboratório, o sistema tridimensional da pele. E isso é a base do que é hoje a engenharia de tecido. Todo o conhecimento que foi utilizado depois pela indústria cosmética, pela indústria de testes e diagnóstico, de desenvolver órgãos como a pele de forma íntegra e completa, desde a membrana basal, a derme, a epiderme até a superfície, hoje é aplicado na engenharia de tecido. Quem startou esse processo de automatação da produção dos órgãos foi exatamente a indústria que já estava trabalhando com esses modelos de pele para teste diagnóstico e para outras finalidades, para tratamento de queimados e tratamento de outras patologias cutâneas. Qual que é o segredo disso? A engenharia de tecido não é nova, na verdade. A engenharia de tecido, como uma ciência, ou a medicina regenerativa, ela já existe há muito tempo. A ideia foi tentar desenvolver no laboratório unidades de órgãos ou organoides que exercessem a mesma função que os órgãos completos. Porque nós sabemos que existe uma fila imensa de transplante de fígado, de rim e de outros, e problemas cardíacos, de músculos cardíacos, problemas cerebrais, de áreas que são acometidas por AVC e uma série de coisas. É óbvio que isso não é uma ciência, é uma ciência multidisciplinar na essência. Porque quando você fala que você trabalha edificando órgãos ou construindo órgãos em laboratórios, a primeira coisa que vem à cabeça da grande maioria das pessoas é que você vai imaginar e vai encontrar daqui a alguns anos um rim do tamanho de um rim, um cérebro do tamanho de um cérebro. E eu falo sempre que isso é uma visão que ajuda o imaginário das pessoas a conviver com essa realidade nova que é a medicina regenerativa ou a medicina ou a engenharia de tecidos. O que se busca nessa área, o que a gente tenta fazer, é tentar mimetizar unidades que executam a mesma função que os néfrons no rim. Se você, na concepção básica, ligá-los em série, aquele conjunto de néfrons pequenos, feitos em laboratórios, vão fazer a função filtrante de um cérebro. Se você tem um problema cardíaco e você consegue fazer unidades cardíacas com função muscular, você vai conseguir reparar um coração que tem problema de batimento. No caso do cérebro é um pouco mais complicado, é futurista, é óbvio, porque o cérebro, qualquer patologia do sistema nervoso central ou qualquer coisa que envolva o cérebro, já é uma caixa preta na essência. Mas é uma caixa preta fundamental. Sem ela, nada do que o ser vivo consegue fazer acontecer. Então, no caso específico do cérebro, a gente está tendo um envelhecimento rápido da população. Parkinson, Alzheimer, além, é óbvio, das outras patologias que acometem o sistema nervoso central. Em especial, essas patologias, elas podem fazer uso e se beneficiar muito desses sistemas produzidos em laboratórios para restabelecimento de conduções nervosas, de sinapse, impedir que as placas amiloides e o esquecimento
fruto do Alzheimer aconteça. Ou seja, só nessas 3 áreas, a gente já tem uma infinidade enorme de pesquisa sendo desenvolvida. Aqui no Brasil, a gente começou, sim, desenvolvendo essa linha. Nós importamos inicialmente algumas impressoras 3D, porque é óbvio que a impressora 3D consegue trabalhar, na verdade, produzindo essas unidades numa escala de produção, mas o segredo não está na impressora 3D. O segredo está na produção do que a gente chama de biotinta. E o que é uma biotinta? Uma biotinta é a mesma coisa que a tinta que a gente usa na impressora. É uma tinta que contém uma base, célula, material biológico, que quando printado em qualquer modelo, seja no modelo de um dadinho, de uma moeda, ou de um fio de cabelo, ou mesmo num capilar, ela vai conseguir manter aquela função celular. E esse é o maior desafio. Porque você fala para mim assim, vocês conseguem produzir a pele em laboratório há muito tempo. É verdade, mas é uma pele que precisa ser vascularizada, precisa ter adendo, precisa ter uma série de outras funções que não simplesmente a proteção. Com a engenharia de tecido, você já parte desse sistema funcional. Uma unidade de néfrons, ela tem todas as camadas que tem no néfron. E você consegue provar biologicamente e fazer a associação disso que ela está funcionando com o processo de filtração. O mesmo com o músculo cardíaco. Ou seja, é um mundo novo. Né? Gostaria de ter 30 anos para poder estar começando a brincar com isso. Acho que nós também, Cláudio. Eu acho que sim. Vocês são novos, mas é verdade. Mas realmente estamos no universo em que parece que tudo está se tornando possível, né, Cláudio? É verdade, é verdade. É uma coisa Eu acho impressionante. que se a gente né? se a gente desenvolve tudo que a gente imagina, e hoje com o apoio que a gente tem do desenvolvimento científico, eu acho que em 10 anos, o que nós estamos conversando hoje vai parecer história do passado. Uhum. O avanço tecnológico ele está muito mais rápido do que o que a gente pode trabalhar. Uhum. E, Cláudio, só aproveitando esse gancho aí, né, você poderia comentar como é que essa parte de engenharia regenerativa e tecidual, ele se relaciona com a tecnologia usando células-tronco, né, que é outra frente, né, que se mostrou bastante promissora aí, né? Então, isso, como tudo, né, eu acho que é possível você usar células-tronco, sim, pluripotentes ou multipotentes. Eu acho que a célula-tronco, ela surgiu independente da engenharia de tecido, ela surgiu antes da engenharia de tecido. Enquanto o pessoal estava tentando entender o que acontecia para fazer uma medicina regenerativa, eles perceberam que as células troncos embrionárias ou as multipotentes podiam, se estimuladas da maneira correta, darem origem a um conjunto de células com aquela função desejada. Isso é utilizado para tratamentos cardíacos, para inúmeras outras funções. O problema é você ter o estímulo adequado para que aquela célula pluripotente ou multipotente consiga ser transformada na célula desejada. Então, o grande problema das células-tronco, que ainda é um desafio para quem trabalha mais diretamente com a célula-tronco, é de tentar encontrar o estímulo para que ela se diferencie naquela célula daquele tecido. Eu tenho uma sugestão, eu adoro sugerir, porque eu testo isso, que é a luz. A luz visível, que na verdade mata o câncer, é a luz que eu uso para modular a resposta biológica. É a mesma luz. Tudo na vida é uma questão de dose e de quantidade. E é isso exatamente o que a gente faz. Então, é um dos estímulos. Existem outros estímulos físicos, ultrassom, outras maneiras de você levar aquele sistema celular a responder, a se diferenciar naquilo que você precisa. Porque uma célula que tem a pluripotência de virar qualquer célula do corpo, ela não pode, em vez de virar uma célula renal, virar, na verdade, uma célula de osso. Então, você precisa ter um controle do processo. Respeitando os meios adequados, né, Cláudio? Exatamente. E esse é o gargalo que vários colegas vêm pesquisando, é exatamente como a gente ter o controle dessa diferenciação celular naquilo que a gente quer. E é óbvio que a gente pode fazer isso não só com medicamentos ou com estímulos, mas também com entrega de fatores de crescimento nanoveiculados da maneira exata. Você consegue, não é brincar de Deus, é ajudar a criação a reparar alguma coisa que está com defeito. Então, eu fico
eu fico assim incomodado das pessoas falarem, mas por que você vai mexer numa célula? Não, nada que a gente está tentando fazer tem o benefício de tentar interferir num processo que naturalmente ocorre no nosso organismo. É que a gente precisa aprender ainda muito, se sabe muito pouco do que acontece, o que está por trás de todo o funcionamento extremamente sincronizado e perfeito que é o corpo humano. E é isso que a gente tenta fazer. A engenharia reversa da natureza, né? Exatamente. Tentar fazer da maneira correta o que eles fazem de forma natural. Isso é um problema. Muito bacana. Eu acho que parte do filme, como você comentou, Cláudio, dos nanorobôs, a professora Maria Vitória comentando dos delírios no início, do troca inicial, e hoje temos o cisnano, a nanotecnologia, um monte de potenciais aplicações, e chamamos as partículas, as nanopartículas inteligentes, são nanorobôs, e aí teria uma infinidade, passaríamos aqui à noite conversando, cada uma aplicação estaria aí um tema de discussão, que certamente virão novos vídeos em breve aí da Cisnano, entrando em detalhes, né, óbvio, mas passa o filme na nossa cabeça. E quem está na academia já ia, pelo menos há 30 anos, né, Cláudio? Queria ter 30 anos antes, né? Mas se a gente estivesse começando agora, não estaria tão desenvolvido como está hoje também, né? É verdade. Porque é o mundo da ciência dentro da engenharia atual aí, disponibilizada. E se ela está tão aquecida porque a sociedade, a indústria já está percebendo. Isso que é uma coisa interessante, né? Você falou no caso do tecido, né, da engenharia de tecido, demandado pela indústria, porque ela já sabe que esse conhecimento está muito forte, muito atual na academia. E a academia responde. E acho que esse é o brilho da inovação, do crescimento da nanotecnologia. A demanda, a ciência básica que vem crescendo. Você deu o exemplo da pandemia agora. Rapidamente, quem deu a resposta? Quer dizer, a união de vários centros acadêmicos rapidamente respondeu às soluções importantíssimas. É o caso de Ribeirão Preto, por exemplo, né, no Superapac, para fazer os testes de Covid. Se não fosse o que fosse na academia, não teria tão cedo esses testes aqui na nossa região de São Paulo, por exemplo. Eu acho que, juntando o conhecimento já dentro da academia, envolvendo todo esse avanço da ciência, com a nanotecnologia que está nas startups, mas startups essas que nascem, em maioria da academia, Sim. É que realmente cria esse espaço aí promissor e espero que seja cada vez mais demandante. É um ambiente profícuo. A gente tem boas cabeças, boas pessoas trabalhando por trás na organização e a indústria vindo em direção e a demanda da sociedade. A sociedade demanda uma resposta. Nossa, e rápida para vários problemas. E eu acho que a gente está conseguindo, talvez não dentro da velocidade que nós gostaríamos, a gente consegue responder para as várias áreas da ciência. É o que você disse. Nós vamos ter a oportunidade de ter colegas falando sobre o desenvolvimento da nanotecnologia no cisnano, da física, da optoeletrônica, da área de delivery, de vacina. Quer dizer, a gente tem aqui assunto para horas conversando. Com certeza, com certeza. Cláudio, eu acho que um dos pontos que eu acho que muitos estão bastante curiosos é saber, afinal de contas, o que é essa tinta aí que você faz, né? E como que a nanotecnologia está embutida nela, né? Que tipo de materiais, que tipo de cuidados você tem que tomar aí, né, para que ela funcione como se espera, né? Acho que são perguntas são básicas. que muitos devem estar fazendo. Sim, lógico. Como é que a gente produz? Como é concebido essa biotinta ou essa ink? Bom, o primeiro de tudo é você ter, na verdade, o sistema celular funcionando. Então, quando você precisa, de alguma maneira, isolar aquela célula que vai compor aquela unidade regenerativa funcional. E é óbvio que no processo de misturar um sistema biológico vivo, funcionando, com um material de suporte, que é uma base nanoestruturada, polimérica, um lipossoma, uma nanoemulsão, você precisa, na verdade, ter o cuidado de que esse processo de produção dessa tinta não danifique aquele sistema celular. Então, o primeiro cuidado que você tem é que você também precisa de uma quantidade grande de células. Então, quando você fala que você precisa de células, você imagina duas maneiras de obtê-la. A biópsia, a explant, que você tira um pedaço do paciente, mas você precisa fazer aquilo virar trilhões de células. Uma biotinta não é produzida com alguns milhões de células. Como que você consegue isso?
Você consegue isso fazendo com que essas células cresçam em sistemas de bioreatores com condições extremamente controladas, agradáveis para aquele tecido, e que muda para cada tipo de célula. Uma célula endotelial, uma célula cutânea, uma célula cardíaca, uma célula neuronal ou uma célula renal, cada uma tem uma condição. Então você tem que conhecer a célula, usar as condições que você usa para crescer essa célula normalmente em laboratório e fazer isso em grande quantidade. Isolando essa célula em grande quantidade, os bioreatores ajudam a você a fazer isso, você precisa associar essa célula com o sistema nanoestruturado. Eu falo que é um sistema nanoestruturado porque ele faz uso de lipídios, de sistemas proteicos ou lipídios proteicos poliméricos combinados para dar sustentação. Porque qual é a ideia? Você vai misturar essa quantidade de células com essa massa de sistemas nanoestruturados poliméricos, e esse sistema como um todo vai ficar, de uma certa forma, homogêneo. E aí você vai fazer isso, você vai printar isso, ou você vai colocar isso num cabeçote e vai printar, na verdade, um determinado modelo. Mas, Cláudia, onde acontece isso? Tudo isso tem que acontecer num ambiente extremamente controlado, porque a contaminação dessa manipulação de célula, da biotinta, da produção, da mistura desses dois, tem que acontecer num ambiente completamente estéril, isento de contaminação. Feito isso, o que parece que é necessário, né, o que a gente sabe que é necessário, é que esse produto tenha uma maturação biológica. Então, existe aquela estruturação celular dentro dessa mistura de polímeros e proteínas que você está construindo. E isso acontece dentro de um lugar onde aquela célula encontra uma maneira ideal de crescer. Como você cresce tecidos numa incubadora com controle de oxigênio, de CO2 e temperatura, esse organoide também ali, ele cresce. E ele amadurece ali. Ele matura ali. E aí, depois de maturado, né, parece que a gente está falando de outra coisa, você acaba transplantando isso para o modelo animal ou para o ser vivo. Só que as pessoas, diferente da maioria dos sistemas, todo sistema biológico vivo tem uma vida útil que é extremamente que precisa ser respeitado. Por exemplo, entre uma célula isolada de uma biópsia de paciente, a replicação disso para você conseguir trilhões dessa célula, a associação com um sistema de suporte e a maturação disso tudo, você tem 14, 15 dias de período viável, porque senão aquela célula fora do corpo, naquele molde, ela entra em senescência, ela fica velha, ela para de funcionar como uma célula renal, ela para de funcionar como uma célula cardíaca. Então, quando você traz a sua janela de tempo para uma janela extremamente reduzida entre isolar, replicar e produzir e transplantar, isso fica um desafio extremamente apaixonante. Mas é esse o desafio. Não existe como fazer isso. Você não vai conseguir congelar essa célula e usá-la daqui a 1 mês ou aquela unidade dali 2 meses. A engenharia de tecido tem esse gargalo. Essa biotinta produzida tem que ser utilizada dentro de um tempo útil para que aquele órgão tenha estrutura de organoide e possa ser transferido em tempo hábil para o paciente que precisa daquilo. É esse o maior desafio. Puxa vida, muito bacana, Cláudio. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que deve estar chamando muito a atenção, que é o seguinte: ok, nós temos as células isoladas, né? Como é que você faz com que elas conversem entre si para que eles formem um tecido, um órgão, né, um organoide? Porque você tem que ter uma associação, como se fosse um rearranjo de toda aquela massa, né, para que ele se transforme naquilo que você quer. Exatamente. Né? E deve existir algum tipo de comando, né, para que as células consigam se conversar uns com os outros, né, para que esse processo aconteça, né? Acho que aí também está a mágica, né, de todo esse processo. Não é uma mágica que não tem problema nenhum contar, porque eu acho que todo mundo tem uma noção do que é. Na verdade, quando você isola uma célula de um único tipo de órgão, e eu acho que é um desafio ainda maior para a engenharia de tecido você começar a trabalhar com coculturas de diferentes células de órgão, ou mesmo com célula-tronco, quando você coloca essas células dentro de um sistema polimérico, proteico ou lipídico estruturado, que é, na verdade, um suporte ou um scaffold, essas células, naturalmente, elas acabam se organizando e acabam tendo um contato mais restrito dessas células dentro de um ambiente reduzido.
é nesse contato que começa a haver a troca de informação célula-célula, célula-matriz. Como acontece na pele, como acontece no processo de cicatrização. Começa a ter a migração dos fibroblastos, começa a haver uma regeneração daquele tecido, porque existe um tráfego de informação, citoquinas são trocadas, né, que ativam aquele sistema a se regenerar. Esses aditivos, esses materiais têm que ser adicionados nesse sistema. A sua biotinta, ela tem, na verdade, as células, a base, mas também tem que ter fatores de crescimento, fatores que estimulam essa conversa, porque senão ele não vai progredir. Se você consegue colocar tudo isso junto, dentro de uma câmara ideal para crescimento daquele tecido, esse tráfego, essa conversa de célula com célula para formar um tecido novo vai acontecer. O que você precisa avaliar, e isso é o controle de qualidade de um processo de produção na engenharia de tecido, é se aquela célula, ou se todas as unidades produzidas respondem à função para a qual ela foi desenhada. E isso é um desafio, porque nós estamos falando em 100, 200, 500 unidades filtrantes, que vão ser colocadas juntas em série, mas todas têm que funcionar. Se nesse conjunto de unidades tiver 2 ou 3 que não funcionem, elas são capazes de comprometer a estrutura como um todo. Então, a dificuldade não é só em produzir isso, mas de ter uma tecnologia de controle de qualidade de cada unidade produzida. E isso também é um outro desafio, mas que, ao seu tempo, ele está sendo vencido e as pessoas conseguem avaliar. É óbvio que a gente não consegue ainda fazer um conjunto de unidades muito grande. Mas se você conseguir fazer com que 10 unidades funcionem exatamente como uma parte do rim, ou filtrando, ou no caso 10 unidades funcionem como músculo cardíaco, a próxima etapa é de você fazer os testes disso nos modelos animais, né, e poder transferir essa tecnologia um dia para os pacientes. Poxa, muito bacana. E só para assim ver essa perspectiva, né? Quanto tempo você acha que vai demorar para que toda essa tecnologia esteja disponível aí para o público em geral, né? Para realmente ter aí, vamos dizer, para nós termos um tratamento preventivo ou como você mencionou inicialmente, né? De doença de uma maneira geral. Eu acho assim, eu acho que são duas abordagens diferentes. Eu acho que a medicina preventiva, ela está se desenvolvendo muito rapidamente, a nível de diagnósticos e tudo mais. Então, você vai conseguir evitar que as pessoas fiquem doentes muito mais rapidamente, porque isso é muito mais fácil de desenvolver. Regenerar tecidos comprometidos ou resolver os problemas, eu acho que ainda vão ser necessários pelo menos uma década, mais ou menos, ou um pouco mais que isso, para que a gente chegue a isso. Existem grupos fora do Brasil extremamente avançados, produzindo diferentes tipos de unidades que mostram funcionalidade por um tempo maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar que existe um gargalo em tudo isso, que é, na verdade, você poder produzir isso em grande quantidade. Eu ainda preciso evitar a rejeição. Quando eu tenho um transplante de um órgão e a pessoa fica imunossuprimida, ela tem que tomar um imunossupressor para aquele órgão não ser rejeitado para o resto da vida. Então, o dia que a gente conseguir produzir unidades funcionais que não dependem apenas das células do paciente, essa produção vai aumentar e vai acelerar. Por hora, você precisa fazer a partir do explante do paciente. Caso contrário, você vai ter que colocar nessa equação os imunossupressores. E aí é uma história completamente nova. Mas eu acho que em 10 anos, com certeza, muito do que foi feito em engenharia de tecido vai estar disponível para ajudar as pessoas a regenerar determinados órgãos, determinadas partes que são passíveis de serem regeneradas. Existem órgãos, existem funções celulares que nunca vão ser regeneradas, porque fazem parte exatamente da estrutura básica de vida do ser humano. Mas uma grande parte, rim, pâncreas, fígado e algum auxílio para o sistema nervoso central, eu acho que já vão estar em uso. Bom, acima de tudo, a gente tem que ser um otimista nato, porque, na verdade, trabalhando com isso tudo, o que nos move é, na verdade, esse otimismo, de ver isso transferido para a sociedade e para as pessoas o mais rápido possível. E é isso que eu acredito que vai acontecer.
Eu gostaria de agradecer, eu acho que foi muito bacana, a conversa fluiu de uma maneira assim fantástica, né? Que E bom. parabenizo, obviamente, você pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito aí, pela ciência, pela nanotecnologia aí, né? Imagina, colegas, É, é no muito bom a gente Brasil poder e para o conversar mundo sobre tudo. também, né? Nossa, isso é muito bom, que a gente consiga fazer tudo isso acontecer. Obrigado, colegas. Foi um prazer conversar Perfeito. com vocês. Muito obrigado. Até uma Até próxima. a próxima. Até mais.